Gente, direito do trabalho é com a doutora Janine, porque assim, quando eu tenho dúvida, quando eu tenho problemas, quem me socorre? Janine. Aí a Janine é uma querida amiga, uma irmãzona do coração, filha do doutor João. O doutor João estudou comigo, fizemos faculdade juntos, e a especialidade deles é direito do trabalho. Então, é o que eu falei, inclusive, numa outra live, né? Cada macaco no seu galho, né? Então, o da Janine é direito do trabalho. A Janine faz parte da VR Advogados Associados, né? Alguns já conhecem, mas eu estou vendo que tem um pessoal aqui da Janine, o pessoal dando oi, falando boa noite. E eu sou do NR Souza Lima, o pessoal também já conhece, meu nome é Nancy, e eu estou apresentando vocês, a doutora Janine. Antes da gente começar, eu quero dar alguns recadinhos. Eu espero que vocês gostem do nosso bate-papo, que ele seja enriquecedor para todos. Se gostar, pode dar like aqui no coraçãozinho, que a gente vai amar, vai gostar muito. Pode convidar os amigos também para entrar, curtir, participar com a gente. Como o nosso objetivo é um bate-papo esclarecedor, nós também vamos tentar responder algumas perguntas, né? Então, na medida que vocês tiverem alguma dúvida, pode postar a perguntinha aqui para a gente vai responder. Alguma pergunta que eventualmente fique sem resposta, depois a gente recupera, ou vocês podem mandar no direct para mim ou para a Janine, e aí a gente responde também. Essa live fica gravada 24 horas no Instagram, mas depois eu vou contar com a ajuda dos universitários, vamos salvar o vídeo lá no IGTV, aí eu vou mandar também para a Janine. Janine vai ficar à vontade para postar nas suas redes sociais, que vai para a nossa também. Acho que o básico dos recadinhos são esses, né, Janine? Já te apresentei, acho que você pode fazer um breve resumo aí para a gente começar o esquenta da nossa live, né? De vez em quando eu te interrompo, você me devolve a bola, eu te mando a bola de volta e vamos indo, né? Que no fim tudo dá certo. Com a palavra, a doutora Janine, da AVR Advogados. Vamos lá. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É sempre um privilégio estar aqui com vocês. Muitos amigos aí, agora eu estou vendo aí meu compadre, também advogado, pessoal aí, meu sócio também já está aí. E vamos tentar esclarecer aí esse momento de pandemia que trouxe de volta o direito do trabalho, né? Que estava tão esquecido, né? Tão esquecido, ninguém, todo mundo, né? Sempre deixa lá o direito do trabalho de lado. Os estudantes não gostam dessa matéria, não querem fazer conta, né? Os outros advogados que estão militando aí em outra área sempre falam, a justicinha tá ali, Meu Deus. mas tá bem aqui. E estamos, claro, que a gente está sempre no rol aí dos empresários, né? Que sempre nos veem aí com certo desprezo, porque aí sempre fala, mas eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e vem o advogado trabalhista e diz, pode, não pode. Posso fazer meu meia-culpa? Esse negócio de justicinha. Deixa eu defender, gente. Eu sempre falei para a Janine o seguinte, olha, o meu sonho é processar no cível e executar na Justiça do Trabalho. Porque, assim, pensa numa execução porreta, rápida, e os juízes mandam ver mesmo, entendeu? Então, assim, é o meu sonho. Então, acho que dava para fazer uma coisa híbrida, né? Para ser legal. Mas, assim, a gente tem que conviver com as diferenças, não é verdade? Com certeza. E como a gente sempre fala, né? Cada macaco no seu galho, porque eu estou sempre perdida na questão de direito empresarial, a gente está sempre se socorrendo, na verdade. E os empresários, de certa forma, empresários e trabalhadores é que nos trouxeram isso, né, Janine? Porque, assim, Sim. Os empresários e os trabalhadores tiveram todo esse problema, né? Pandemia, local de trabalho fechado, tendo que permanecer com a atividade produtiva,
preservar os empregos, agora o negócio está começando a flexibilizar e a voltar. Então, essa visão que a gente queria ter e passar para o pessoal, né, tanto do empresário quanto do empregado, sobre esse início da pandemia, essas dificuldades e o preparo para o retorno. Conta para a gente isso daí. Isso mesmo. Então, nós tivemos nessa situação de mudança. E aí? A empresa fechou, o que a gente vai fazer, na verdade? E colocamos aí em pauta, tiveram as determinações aí com as medidas provisórias, que já foram, assim, exaustivamente debatidas, né? Acho que não vem ao caso a gente entrar em delongas sobre elas. Nós temos a medida provisória 927 e a 936, que foram as mais utilizadas por nós. A medida 936 houve uma renovação dela e já está no período de fim dos prazos dos acordos de suspensão de contrato, onde teve o programa emergencial de manutenção de emprego e renda, com o auxílio do governo no pagamento dos salários, e tivemos a redução de jornada para aqueles que estavam em atividades reduzidas. Mas, e aí? O período dos acordos estão acabando. Né? Já foram quase 90 dias isso tudo, né? Exatamente. Então, nós tínhamos suspensão de 60, redução de 90, podendo utilizar os dois institutos no prazo máximo de 90. E agora vamos retorno às atividades, é o que nos resta. O empresário tem que voltar a trabalhar, o empresário tem que voltar, os funcionários têm que voltar, né? E vamos dar um jeito nisso. Com essa perspectiva, ainda estamos num momento de pandemia. Não vamos entrar no mérito da área de saúde, né? Porque não temos nem esse conhecimento para isso, porque o Ministério chegou na curva, não chegou, bom, enfim, né? Temos aí vários casos e o retorno às atividades nos traz o quê? A aglomeração de pessoas, né? E temos aí a aglomeração. Aí a preocupação em trazer o vírus para dentro da empresa, né? É verdade. Porque ele começa a ser o ambiente de trabalho, ele é de responsabilidade do empregador. Certo. Então, o empregador tem que zelar por esse retorno às atividades. E esse retorno às atividades, o que ele vai ter que preparar? Preparar o cenário para isso. Preparar a empresa, fazer adaptações para que a empresa possa receber os seus funcionários de forma segura. Como é que é esse negócio? Tem que ter 1,5 m, 2 metros de distância entre cada um. Eu tinha 100 funcionários, eu colocava 100 pessoas, agora eu tenho que pôr essa distância toda. Eu vou fazer o que com a outra metade? Pois é, a gente vai ter que fazer uma mudança aí na jornada, né? Fazer uma adaptação de jornada, intercalando esse pessoal, mantendo a distância e higienização do local de trabalho. Isso vai aumentar muito essa parte de limpeza, né? Material de limpeza, o fornecimento desses cuidados, e está bem colocado aí pela doutora Caroline, que é o fornecimento de EPI. Por quê? Porque a empresa ela é responsável por toda a dinâmica, né, diária do seu funcionário. É que máscara agora é um EPI, né, Janine? Quer dizer, a máscara já era um EPI em determinados segmentos, né? Mas agora não é mais. Olha, só o pintor, só quem está mexendo com produto químico, não sei o quê, que aí precisava de EPI por causa do cheiro ou do pó, tal. Não, agora a máscara é para todo mundo, né? Isso daí é um item obrigatório, né? E a empresa que tem que fornecer. Sim, em muitos casos. Mas o que acontece? O empregado, hoje nós estamos com uma rotina de uso de máscara em todos os locais. Então, a partir do momento que você sai de casa, você já está utilizando a máscara, né? E esse pessoal que ficou em casa, em suspensão, em redução de atividade, ou em home office, né? Férias, que teve o Instituto das Férias também. Então, esse pessoal ele já está habituado a isso, porque nós já estamos com esse dia a dia nosso desde
início de abril, né, a determinação de uso obrigatório de máscara. Então, Mas deixa eu fazer uma parte aí, Janine, porque assim, você está falando, nós estamos habituados, tal, não sei o quê. Mas eu estou em casa, eu estou sem máscara, você está sem máscara. Então, o que a gente faz? A gente põe a máscara para descer, pôr o lixo na lixeira, para ir buscar um pão na padaria tal. Para a volta do trabalho, vai ter que trabalhar de máscara. Não vai poder tirar a máscara, não é isso? Que tem que ficar claro para o pessoal? O empregado, ele tem que vir de máscara. Ele tem que sair da casa dele de máscara, ele tem que chegar na empresa de máscara, né? Então, a empresa ela pode estar fornecendo, antes do início das atividades, a máscara para os seus colaboradores. Aí é uma questão de negociação entre as partes, né? Inclusive, cada um verificando aí a determinação de estado, que a gente sabe que tem um pessoal aí que está de outro estado, tem as determinações governamentais, as determinações municipais, inclusive as determinações dos sindicatos das categorias. Nós temos aí categorias diferenciadas que tem que ser observado também as determinações do sindicato, convenção coletiva de cada um. Olha o José Luiz nos mandando um oi. E o Gleison também, deixa eu falar um oi para a galerinha aqui, né? De vez em quando a gente tem que cumprimentar, né? Porque senão o pessoal fala assim, nossa, nem me viu. Gente, eu estou vendo, mas se eu for falar oi para todo mundo, se a Janine falar oi para todo mundo, a gente vai ficar a live toda falando oi. Então, assim, sintam-se com oi, com boa noite, sintam-se abraçados à distância. Mas, Janine, voltando à história da máscara, eu estava pensando aqui, né? Tem essa recomendação da máscara, que essa de tecido que a gente usa, você tem que usar por 2 horas, tira aquela e usa outra. Então, assim, se a pessoa trabalha 8 horas por dia, ela tem que ter, no mínimo, 4 máscaras. E tem que saber acondicionar uma, outra, saber manusear essa coisa toda. E você sabe que sempre tem aquele rebelde, né? Ele pendura na orelha, ele põe no pescoço, ele faz de tudo menos usar como deveria. O que a gente, porque assim, eu digo a gente, porque assim, nós não somos megas empresários do direito, né? Nem de outros ramos, mas nós também temos nossas atividades, temos os nossos colaboradores. O que a gente pode fazer para evitar um conflito? Porque imagina, a gente está ficando aí longe 60 dias, 90 dias, e aí vamos voltar com esse negócio de que, olha, em casa eu não uso máscara, mas no meu trabalho eu vou ter que ficar de máscara o dia todo. Então, tem a questão do hábito, né? E tem um pouquinho da rebeldia. O que você recomenda do ponto de vista para a segurança jurídica de empregado e empregador com relação a essa questão do uso da máscara de forma permanente? Aí vai ser um trabalho bem de conscientização em conjunto do RH e do profissional de segurança do trabalho. Tá? O pessoal de RH, claro, ele vai estar embasado nas decisões do Ministério da Saúde e no auxílio jurídico que ele tem, né? Com certeza, isso. Com certeza ele vai. E acho que caiu a live. Janine, entra novamente, meus amigos. Eu estava conversando mais cedo e perguntando justamente essas questões do uso de máscara para a Janine, como é que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, lá no meu escritório, a gente tem uma equipe pequena, tal, mas a gente tem uma equipe, tem que fazer a coisa funcionar, né? Para isso, a Janine está voltando, né? Para isso, a gente tem que saber como é que faz. Então, a Janine estava me explicando que existe lá uma forma, fazer um manual de instrução, porque assim, o que é combinado não é caro, né? Então, Janine, eu estava falando daquela conversa que a gente teve um pouquinho mais cedo, sobre como instrumentalizar e disciplinar isso daí, né? Eu estava falando, pessoal, que você estava dizendo que tem como fazer um manual, alguma coisa, porque o que é combinado não é caro, e é importante que as regras
sejam claras. Tem que ser claras para o patrão, para o empresário, tem que ser clara para o empregado. Como é que a gente pode fazer isso? Então, a orientação é que, voltando um pouquinho, acho que ficou meio perdido no ar, né? O profissional de RH hoje e o segurança do trabalho vai fazer esse trabalho de conscientização dos funcionários. Vai preparar um manual de orientação, Isso que eu que estava tem que falando. ser de ciência, um manual de orientação de todos, que tem que ser de ciência geral da empresa, vai ter que fixar vários lembretes pela empresa, por todos os setores, do sistema de higienização, da preocupação com a saúde de todos. Porque essa é a preocupação maior, a saúde de todos e o bem-estar. Né? Muito bem, muito bem. Você está falando de um manual, mas esse manual, acho que cada empresa vai ter que elaborar o seu, passar Sim, pelo jurídico, né? É importante que o jurídico faça essa validação para ver se está de acordo das normas. Agora, você falou cientificar bem. Cientificar bem o que que é? Eu vou ter que dar uma via para cada um, todo mundo, a gente faz uma palestra, avisa, todo mundo assina, porque então, alguém aqui nos perguntou se não usar máscara, se pode dar uma dica aqui, ó. A empresa pode aplicar advertência no colaborador que não utilizar a máscara dentro da empresa? Já aproveita essa e é já uma responde. questão. Isso, porque que é a questão? Nós vamos, então, o caminho é, vamos preparar um manual, vamos fazer uma ampla divulgação. Cada empresa vai ter o seu sistema de divulgação. Tem empresas que vai disparar e-mail, tem empresas que vai disparar WhatsApp e tem empresas que tem a intranet, que ela vai disponibilizar lá uma circular via intranet, né? Por quê? Porque cada funcionário tem uma senha desse sistema. Ele vai acessar lá e o manual vai estar disponível para ele. Bacana. Se a empresa não tiver essas possibilidades, vai ter que fornecer uma cópia para cada um. Senão, essas ferramentas de tecnologia, então, volta para o papel, né? O papelzinho impresso para todos com assinatura de entrega. A Tá. partir do momento que a empresa tomou todos esses cuidados, fez uma ampla divulgação, é de conhecimento de todos os empregados e ela deu condições para que o empregado cumpra todas as determinações que ela colocou ali dentro da atividade dela, dentro do ambiente de trabalho dela, aí sim, se o empregado não cumprir, ela pode penalizar. Tá. Mas Penalizar. a partir do momento. Isso, aí penalizar o que é? Aí vai depender da infração. Né? Nós temos infrações gravíssimas e infrações que a gente consegue resolver com uma advertência, né? Convocando para que ele se corrija, dependendo da quantidade de pessoas. Por exemplo, ele chega sem máscara uma vez, né? Ele vem, é obrigatório a máscara na condução. Ele chega sem máscara. Eu vou fornecer uma máscara para ele trabalhar? Mas espera aí, como é que ele chegou até a empresa sem máscara? Entendi. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Né? Porque para mim, quando você falou penalizar, do alto do meu conhecimento do direito do trabalho, para mim isso já é uma infração gravíssima. O cara pode ter vindo na rua sem máscara, vai que ele mora na esquina da empresa, ele não pegou ônibus. Aí ele saiu de casa, andou um pouquinho, chegou no trabalho, sem máscara. Chegou lá, tá sem... E se ele se contaminou? Para mim é gravíssima, porque ele vai poder contaminar os demais colegas de trabalho. Ele vai pôr em risco a coletividade ali da empresa. E para mim já é gravíssimo. Exatamente, porque o que acontece? Eu não posso, em favorecimento de um empregado, colocar os demais em perigo. Então, a obrigação, a preocupação da empresa é o bem-estar de todos. Mesmo que ela tenha que penalizar um para ter o ambiente dela saudável para um todo. Então, é o direito da maioria daquela população, que é um direito à saúde, um direito à vida, se sobrepondo a um direito pessoal daquele empregado que
Ou é esquecido, ou tá de birra, enfim, Isso, né? É isso aí, né? Perfeito. exatamente. Ah, muito bom. Então, eu estou vendo aqui, Várias Janine, perguntinhas. várias perguntinhas. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a Andressa está perguntando: em relação aos profissionais que possuem filho em idade escolar, poderão permanecer em casa, pensando que talvez as escolas demorem para voltar? Então, vamos lá. Acabou férias. Acabou a Isso. suspensão do contrato de trabalho lá que o governo proporcionou. E aí? Eu tenho filho pequeno. A escola não está funcionando. Não tem babá, não tem outro jeito. O que a empresa e o empregado, qual é o consenso, quais as possibilidades dentro da legalidade que eles poderão adotar para dar um suporte, então, para esse colaborador, para essa família, nesse momento delicado que a gente está vivendo? É um momento bem delicado, inclusive levando em consideração, claro, o lado pessoal, né? Porque a empresa, ela tem também uma responsabilidade social, né? E aí é onde vem esse lado. E aí, o lado social dos nossos funcionários, né? É porque tem uma Bem, coisa, né, Janine? Desculpa, mas é que eu lembrei. A suspensão do contrato de trabalho dá uma estabilidade, né? Então, por exemplo, exatamente. eu acho que talvez seja aí que a Andressa queira chegar. Ela, vamos supor, ela tirou férias, suspendeu 2 meses. Se suspendeu 2 meses, ela tem estabilidade por mais 2 meses. Isso Aí mesmo. ela meio que é obrigada a voltar, né? E aí é onde entra esse Sim. lado social que você está bem pontuando aí, que a empresa tem que ter essa consciência, né? Continua, desculpa. Não, nós já estamos acostumadas com isso, a gente gosta de falar mesmo, né? Ai, Então, obrigada. não, né, todas, né? Bom, então vamos lá. O lado social, o que acontece? A empresa, agora, no retorno, tem que voltar às atividades, não tem mais o que fazer. É, Então, o que ela vai ter que fazer? Ela primeiro, aí vai ter que ver aquelas questões, separar o pessoal que é grupo de risco. Vamos pensar no pessoal que é grupo de risco. E, dentre elas, as mães também, eu classifico, é claro que isso aí é uma questão de entendimento, cada um vai ter um entendimento, tá? Mas eu classificaria também as mães, uma parte também a empresa vai ter que fazer uma divisão de pessoas, né? E colocar essas mães também na classe de prioridade, porque as entendi. escolas estão aí fechadas, né? E as crianças em casa e o que fazer, né? Aham. Inclusive, é o meu caso, né? Entre eles, porque eu tenho três aqui em casa, né? Tem que ficar de Né? olho. Então. Mas, e aí a gente pega e nós vamos usar os institutos que nós temos ainda pela medida provisória 927, que é Hum, o teletrabalho, né, manter o teletrabalho, o home office, né? O home office hoje esse regime aí que pegou total força agora e veio para ficar, bem para ficar. e veio para ficar, e banco de horas, Boa. eventualmente uma antecipação de férias, quer dizer, o pessoal teve férias, alguns férias vencidas, mas a gente consegue ainda, tem a possibilidade de fazer uma antecipação de férias no período, Também ajuda. antecipação de feriados, a Só gente se pode for do ano somar. que vem, porque desse ano já Ah, anteciparam todas. ainda tem, eu estava fazendo a conta no calendário, ainda dá para fazer aqui no município de São Paulo, ainda conseguimos antecipar 4 feriados. Não vai me dizer que você quer antecipar Natal e Ano Novo. Não, não, claro que Ah, não. bom, pelo amor de Deus. Que feriado é esse que Não. você quer antecipar? Nós temos 7 de setembro. Que dia que cai? Vou olhar, Ah, é vou um dia olhar. útil. Ó, vou pegar a folhinha, hein? É um dia. Segunda-feira, Janine, Ó, o pessoal não segunda-feira. gostando, não. O pessoal não está gostando de antecipar feriado, não. O pessoal quer viajar, ó. Ah, mas não pode, vai para onde? Está tudo fechado, gente. Vocês querem importar o vírus? Não Né? Não dá. tem, não É tem jeito. mesmo, olha, tem 7 de setembro ainda. Não. Nós temos 15 de novembro para os comerciantes.
Quer dizer, né? dá para antecipar mais uma semana, né? Aí vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, por exemplo, eu posso antecipar as férias de 2021, né? Tem o período aquisitivo, né? Aí a gente tem que olhar 2021. pelo período. Isso, tem que olhar pelo período aquisitivo de cada funcionário e, claro, estudar caso a caso, né? Muito Não dá bem. para. Olha, deixa eu ver uma pergunta aqui, olha, acho que é do Ricardo. Se o funcionário pegar Covid no ambiente de trabalho, o empregador pode ser responsabilizado? Mas como é que vai saber que ele pegou e onde pegou? Quer dizer, que ele pegou, todo mundo vai saber, né? Que ele vai ficar doente. Mas como é que vai determinar que ele pegou no ambiente de trabalho? Porque tem o transporte, tem a casa dele, tem o trajeto. Acho que não Então, dá para determinar, né? uma situação não dá para determinar, é uma situação delicada, por isso que a empresa tem que tomar essas precauções, né? De estar deixando o ambiente de trabalho seguro para o seu empregado, porque ela vai estar se assegurando dessa problemática, né? E aí, pegou no trabalho ou não, né? É. Por isso que as empresas hoje, nós estamos vendo, estão fazendo a testagem de seus funcionários. Ah, eu ia te perguntar disso, porque que me Isso. perguntaram, Janine? Olha, eu li um pouquinho, né? Porque eu fui estudar, tal, então eu já estou preparada, não vai me pegar de surpresa, mas pode ser que alguém ainda não tenha pensado nessa possibilidade. Então o pessoal falou assim para mim: olha, se eu não posso, quando eu vou admitir um empregado, fazer, por exemplo, o teste de gravidez na hora da contratação, eu posso fazer a testagem para o Covid nesse retorno do home office para garantir que, assim, olha, todo mundo que começou a trabalhar nesse ambiente chegou aqui sem essa contaminação. Ah, vai acontecer de pegar depois um ou outro? Pode acontecer. Mas esse reinício não foi o causador dessa contaminação. E aí, Isso. que explica? Você com a palavra da visão do trabalhista aí, o que você nos diz a respeito? Eu já sei a resposta. Eu tô procurando aqui, porque tem uma determinação do governo federal de fevereiro. Deixa eu Hum, ver. Que é da segurança pública, né? Perdão, saúde pública. saúde Que é pública. a Que questão ela se sobrepõe, né? Ela se sobrepõe aos as demais outras. interesses, né? Isso, exatamente. Então, por isso que os empregadores estão tendo essa preocupação Possibilidade. de fazer a testagem. Por quê? Porque ele está assegurando a entrada do funcionário e se um deles tiver com sintomas, ele tem que ser afastado de imediato, que é as determinações da quarentena lá de fevereiro, por conta da saúde pública. Então, não precisa nem só, por exemplo, ter esse teste rápido do Covid, basta ter aquele de medir a febre, Isso. percebeu que a pessoa está meio assim, ela já pode afastar. Agora, só para terminar a pergunta da menina com relação às mães, uma das possibilidades como é que você falou? Licença não remunerada, não é isso que você falou? É uma possibilidade. Se não A gente restar esqueceu outra, de falar isso, se não restar outra possibilidade, não tem mais como fazer adiantamento de férias. O trabalho da pessoa, a função que ela exerce, não permite fazer o home office. Tem que ser uma função exercida dentro na sede da empresa. Ou banco de horas também chega uma hora que acaba ficando inviável, porque esse banco de horas vai se tornar com um saldo negativo aí, complicadíssimo depois de ser colocado em dia. Existe a possibilidade da negociação entre as partes e implantar uma licença não remunerada. Né? Eu lembrei Claro esse. que vem uma preocupação da pessoa se manter, por isso que realmente precisa de uma negociação e a abertura entre empresa e empregado nesse momento, né? A dinâmica do setor de RH que vem aí, né, com toda a força para resolver essas questões da melhor forma, né, cuidando desse lado social. Acho que sim, eu não sei, mas você vai poder validar.
mas vamos supor que acabou tudo isso, só sobrou a licença não remunerada, mas a pessoa precisa da remuneração, o empregador poderia antecipar o 13º? Pode antecipar Pode, o né? 13º, Pode. claro, Porque aí a pessoa pode. não fica sem dinheiro, ela está numa licença não remunerada, ela não fica sem Isso. dinheiro e acaba, né, tendo uma boa solução. Eu lembrei da licença não remunerada, porque a Tati está aqui perguntando sobre os funcionários aposentados. Podemos aplicar a suspensão do contrato de trabalho? Não, não pode. Tá? A medida provisória, ela não deixa claro, mas depois vai chegar o quê? A regulamentação do Ministério da Economia, que veio dias depois da medida provisória, e ele diz que a medida provisória só diz que se a pessoa recebe outro benefício, não vai receber o auxílio do programa emergencial. Quer dizer, E a suspender pode, o que não pode é receber o auxílio, não é isso? Isso a medida provisória diz, mas aí depois vem regulamentação pela portaria e a regulamentação coloca num parágrafo que a partir do momento que a pessoa não vai receber o auxílio, então automaticamente esse acordo se torna nulo e não pode ser feito. Ah, meu Deus. Você sabe que eu tenho caso que, assim, o pedido de aposentadoria foi antes de tudo isso acontecer, a pessoa estava trabalhando, entrou em licença não remunerada, o resultado da aposentadoria saiu agora. E aí, ninguém tem culpa, nem o empregado, nem o empregador e nem o INSS. Vai ser uma das muitas questões para se resolver depois, né? Isso, provavelmente judicialmente, né? Porque o processo administrativo vai ser difícil de resolver essa questão, porque nós vamos ter duas determinações e aí só o jurídico para dar o parecer dele, né? Gente, vocês estão vendo? O jurídico é importante. Consultar um advogado é importante. Fazer o preventivo é importante. Ó, o TM está perguntando aqui: empregador pode suspender o contrato de trabalho sem pagar nada? Tem aqueles casos, né? Que você faz a suspensão, o empregador não paga e quem paga é o governo, né? Tem aquelas faixas salariais, não é isso, Janine? Desculpa, eu estava lendo a pergunta da Tatiane aqui, ó. Ah, Tatiane, amiga, oi Tati, que ela veio falar aqui da questão dos aposentados. E aí então, era dela que a gente estava lendo. Isso, aí ela falou aqui dos aposentados. O que eu faço com esses aposentados? Mantenho trabalhando? Mantenho. Ai, meu Deus! Então, Mantenho. Eles não dá para suspender. suspender sem pagar nada. O empregador pode? Suspender sem pagar nada. É a licença não remunerada, né? Aí vai de acordo entre as partes. Tá? Entendi. Uma vírgulazinha aí, voltando à empregada gestante, não vai dificultar um pouquinho essa licença não remunerada, tá? Então, aí vai ter que ser estudado caso a caso. Por quê? Ela tem estabilidade, ela está na estabilidade da licença maternidade, daí ela tem a Gente licença do céu. maternidade, porque se eu suspendo o contrato de trabalho, eu não vou recolher o INSS. E aí, como fica a licença maternidade? Mas aí não pode pagar o INSS dela como facultativo. Não, ela é funcionária, a empresa não vai pagar. Não pode? Olha, Olha esse lá, direito, ó, vou contar para vocês, hein? Esse direito do trabalho é uma caixinha de surpresas, viu? É difícil, porque eu já li artigo de alguns colegas previdenciaristas dizendo e aconselhando que o empregado recolha como facultativo para não perder esse período para fins de aposentadoria. Aí eu, na minha santa, né? Então, mas eu, na minha santa boa vontade de resolver tudo, falei, bom, gestante também, mesma coisa, põe lá o código, paga, acabou, tá resolvido, então não pode. É, que ela está com estabilidade, né? É uma fase complicada, uma fase assim delicada, né? E aí voltamos para a responsabilidade social do empregador. Entendi, entendi. E assim, é grupo de risco? Também tem essa questão, grupo de risco.
E gravidez não dura só 2 meses do auxílio emergencial, lá do benefício do governo. Esqueceram de falar que para as grávidas, né, o período tinha que ser maior. Esqueceram, entendeu? Vamos ver uma expectativa aí de uma prorrogação, né, uma discussão aí bem ampla de colocar uma suspensão maior, né, aumentar, teve um pronunciamento aí do Ministério da Economia, do Ministro da Economia, para fazer uma extensão dessa suspensão, mas tudo que a gente tem lido aí, tem acompanhado, eu acredito que isso aí vai ser direcionado para o pessoal que ainda não retornou completamente suas atividades, né? Nós temos aí um pessoal que está completamente fechado, nós temos cinema, bares, casas de show, escolas, né? Não tem expectativa nenhuma de retorno. E aí? É difícil. Temos aqui uma sugestão, ó, do Sérgio. Será que não seria o caso de ajuste na convenção coletiva para obrigar máscara e álcool como itens de IPI, IPS? Mas aí não vejo essa necessidade, porque isso já é uma determinação do Ministério da Saúde, né? Aí é uma questão, aí voltamos para a questão da saúde pública. A empresa ela tem essa que observar também esses índices. Permanecer os grupos de risco no home office é aquilo, desde que o desempenho da atividade, já estou aprendendo, desde que o desempenho da atividade permita, aquela função do funcionário permita, ele tendo os meios, as condições, a empresa e ele poderão entrar no entendimento que ele permaneça no home office, né? Por falar nisso, Janine, a gente acho que tem que começar a pensar que o home office é uma coisa assim, veio para ficar, não tem jeito. Hoje a reunião online, está vendo a nossa maravilhosa live, né? Que a gente está aqui enriquecendo o conhecimento. Então, assim, o funcionário que eu tinha, ele tinha um contrato de trabalho X padrão para tempos de normalidades, né? Nós tivemos que fazer toda essa adaptação, essa regularização para converter esse contrato de trabalho e permitir o home office. Só que eu tinha uma contratação X lá. Hoje, vamos supor que o funcionário aposentou e falou, bom, eu aposentei, vou ficar em casa, não quero me arriscar, não vou saber de mais nada, eu preciso contratar outro. O contrato de trabalho não vai ser o mesmo, né? Não, porque o home office é um regime de trabalho. A partir do momento que ele é um regime, uma modalidade de trabalho, ele tem uma contratação diferenciada. Então, o contrato de trabalho é diferente. Inclusive, as pessoas que foram obrigadas, né, as empresas que foram obrigadas a colocar o pessoal em home office, teve que fazer um aditamento contratual, com as normas, um aditamento ao contrato de trabalho, com as normas de aplicação do home office, efetivamente, para cada função. Então, tem uma questão contratual aí vai precisar de um jurídico para estar analisando esses contratos e preparando essa nova modalidade aí dentro da atividade da empresa, né? Porque cada empresa tem uma forma desse home office, obedecendo, inclusive, as regras dos sindicatos da categoria. E os sindicatos vão ter que se atualizar também para essa questão nova que chegou, né? Então, a gente viu muito na imprensa, né? Grandes bancos, grandes empresas fornecendo aí equipamentos, por exemplo, notebooks para aqueles funcionários que não tinha, cadeira, escrivania, né? Mas também não foram só as grandes, tá, gente? As pequenas também. Eu coloquei à disposição do pessoal todinho do escritório, notebook, cadeira, fiz um combinado com eles, e assim, o home office veio para ficar. Agora, a gente está pensando 2 vezes, né? Como vai ser esse novo normal, né? Essa nova modalidade de trabalho, esses novos contratos, esses novos arranjos, ajustes, né? Porque as pessoas têm que ser comprometidas também, né? Porque não é porque está em casa que
a banda toca de qualquer forma, né? Tem que estar todo mundo alinhado, todo mundo afinado. E tudo isso está previsto nesse novo contrato, Janine? Conta um pouquinho para a gente disso aí. Então, nessas novas determinações, a gente vai ter que especificar muito bem a atividade de cada funcionário. Como é que ele vai, dentro da função que ele exerce, as atividades que ele vai exercer e qual o resultado dessas atividades, como vai ser a cobrança desses resultados, né? Uhum. Aí cada empresa, cada função vai estar adaptando isso, porque tem funções que têm horário determinado de trabalho, outras funções vai ter um período de resposta, né? Que pode ser aí colocado, é passado uma atividade para o empregado e ele tem X dias para dar esse retorno, que aí ele não vai ter controle nenhum de horário, ele vai trabalhar dentro das possibilidades dele. Então, vão ter várias determinações aí que tem que ser estudado caso a caso, dentro das necessidades da empresa, dentro das necessidades dos clientes da empresa, porque a empresa também voga muito também, e aí, vou prestar um serviço no cliente, eu tenho que assumir os horários do meu cliente. É verdade, é complicado, né? Olha, tem aqui uma pergunta que a gente, acho que meio que já respondeu, né? Se o funcionário pegar Covid, qual é a responsabilidade do empregador? Porque é como saber se o funcionário realmente foi contaminado no trabalho ou em casa. Isso aí não tem como saber, né? E a questão da responsabilidade vai depender do período de afastamento, INSS, aquela coisa toda, né? Porque nós temos uma decisão do STF que coloca a Covid como doença ocupacional. Sendo uma doença ocupacional e tendo um afastamento previdenciário, ele vai ter estabilidade. Né? Mas aí é uma discussão caso a caso, depende muito do afastamento da pessoa, se foi auxílio, se não foi, né? Se houve um afastamento previdenciário. E esse estudo, mas por isso a preocupação da empresa preparar todo esse ambiente, preparar o ambiente, dar condições para o seu empregado, porque a empresa também ela não pode cobrar se ela não der condições, não é verdade? Tem uma pergunta, Janine, eu não sei se você já se deparou com essa situação. O funcionário está suspenso, com o contrato de trabalho suspenso, não recebeu o auxílio lá do governo previsto na legislação. O que pode ser feito? E aí eu estico mais um pouco. E a responsabilidade da empresa? A empresa tem responsabilidade nisso? Bom, os programas, Depende. depende. Como tudo na justiça, né? Os advogados estão... Depende. Vai depender muito, os programas do auxílio emergencial, eles estão passando por várias atualizações, né? Existem falhas, foi um programa que foi instalado aí a toque de caixa, então tem que fazer a comunicação no e-social, que é o documento, o programa, né, de todas as empresas de cadastro dos seus empregados, e o sistema do programa emergencial. Então, precisa ver se essa comunicação foi feita no prazo, né? Essa comunicação tem sido feita pelos contadores, né? Os contadores de cada empresa, o departamento pessoal tem feito isso. Teve muito problema, pessoal, com as contas, essas contas digitais. Quem tem conta, esses bancos novos, Nubank, C6, eu só conheço esses dois. Qual mais que tem essas contas digitais? Inter, né? Banco Inter. Tem vários aí. Essas pessoas não conseguiram receber. Entendeu? Porque foi necessário informar um outro banco para cadastro. Ou a empresa, que é o Banco do Brasil, no caso do Programa Emergencial dos Empregados, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil criou uma conta digital para essas pessoas. Então, às vezes, a pessoa não verificou, o dinheiro está perdido aí. Está perdido em uma conta digital. Não chegou na conta efetiva dela informada. Por isso, necessário confirmar todos esses cadastros. Primeiro, contato à empresa. Empresa, como foi o meu cadastro?
A empresa vai confirmar com o contador e vai dar o código para que o funcionário vá ao banco e faça esse resgate. É o que eu sempre digo, brincando, mas é uma coisa muito séria. Quem é o pai da criança? Então, quem errou? Quem errou? Errou, tinha um erro no cadastro, a empresa não mandou o cadastro, não sei o que da empresa, é a responsabilidade da empresa. Foi uma inconsistência na plataforma do governo, é do governo. Ou o pagamento, ele saiu, mas está numa conta X aí perdida, porque teve esses outros problemas, né? Então, isso, e tem as exceções, né? a Como a gente... regulamentação ela veio depois, então pode acontecer algumas exceções aí que tem que ser confirmadas, né? O Sérgio Vieira fez uma pergunta assim: estou trabalhando home office, mas sempre passo do horário de trabalho. Posso receber hora extra? Acho que eu vou denunciar no seu chat. Deixa eu dar risada, porque esse Sérgio Vieira, vou te contar. Mas deixa eu dar um oi antes para o Cadu Costa, que é o Carlos do Seguro. Ele mandou um boa noite aqui. Obrigada, boa noite. Eu estou vendo vários nomes, gente, não dá para mim falar o nome de todo mundo aí. Não dá. Agradeço imensamente a presença de todos, tá? Estamos aí, estamos juntos com todos, cada um no seu quadrado, né? Tem uma pergunta do Sérgio, depois a gente faz uma denúncia para a empregadora dele, tá? Pode deixar. Eu vou mandar um cartãozinho para ele, tá? A gente fazer assim, uma denúncia aqui, para deixar a gente bom. Agora, tem uma pergunta que passou aí, eu já perdi o nome aqui, não deu tempo de eu anotar. A questão da doméstica. Doméstica pode suspender o contrato de trabalho? Achei. Doméstica tendo contrato suspenso. É da Fernanda. O empregador tem que recolher o INSS e o FGTS? Isso, essa eu sei. Não tem. Explica, Janine. Exatamente. Então, assim, em primeiro lugar, doméstico pode suspender o contrato de trabalho, pode reduzir o contrato de trabalho no prazo da medida provisória, que vai até 1º de agosto, tá, gente? Então, se quem não fez essa possibilidade, faça, se possível, claro, use, né? Use da disposição da medida 936, esse benefício, tá? Né? Esse benefício. E você vai fazer o lançamento no e-social. A partir do momento que você fizer o lançamento do e-social da suspensão, ele vai te gerar uma guia, que é a guia da área zerada. Você não vai recolher nem INSS, nem o fundo de garantia desse período de suspensão, desde que você faça a comunicação nos 2 sistemas, tá? Tem que entrar nos 2 sistemas e fazer a comunicação. E-social, informando a suspensão, e no sistema do programa emergencial, informando os dados da sua empregada, porque senão ela também não vai receber. Muito bom. Olha, só para avisar, a gente só tem 10 minutinhos. Vamos dar uma olhada de novo a pergunta agora com relação aos aposentados, se pode reduzir a jornada. Teve aquela pergunta do custódio com relação à aposentadoria, que é uma coisa superveniente, que a gente ainda vai ter que apurar para ver como se apresenta, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai ter que dar uma encerradinha para poder salvar a live, né? Olha que interessante, como fica o acidente de trabalho em home office. Acidente de trabalho em home office. Como tem acidente de trabalho em home office? Então, né? Porque assim... Como que é o acidente? Não sei, vai ter que ver. Ele pode ser caracterizado na mesma modalidade do acidente em Chile, talvez, dependendo de como a pessoa está exercendo esse home office, né? Então tem que ser estudado, caso a caso, como é e que tipo de acidente foi, né, gente? Quais circunstâncias aconteceram, né? Porque, por exemplo, tem atividades de laboratório. A pessoa levou o laboratório para casa, né? E está trabalhando em, por exemplo, lá em documentos, né? Não vai ter acidente de trabalho, muito difícil.
isso, porque ela está na Ah, eu casa dela. pensei em um. Dela. Eu pensei em um. Ai, lá vem, lá Não vem. me xinga. Eu pensei em um. Eu estou em home office, preciso de um computador, do monitor, do não sei o quê, e eu preciso fazer uma coisa que os engenheiros falam para não fazer, ó. Isso aqui, ó. Um monte de coisa ligada. Aí, ó, tá vendo? E eu tenho um marca-passo. Aí eu fui mexer na minha parafernália e levei um choque. Passei mal, fui para o hospital, fiquei internada. Isso é acidente de trabalho, doutora Janine? Forcei a barra? Não é acidente de trabalho. Forcei a barra, então. Pronto. Porque aí passou a ser até uma negligência sua, né? Porque aí você tem Ai, meu conhecimento Deus! geral. Não, gente, esquece, não façam gambiarra. Maísa, olha, eu vi sua pergunta, achei interessante, tentei ajudar, mas assim, depois você manda para a gente como é que seria esse acidente de trabalho para a gente poder pensar e tentar contribuir um pouquinho. Professor, porque é de conhecimento geral que não pode usar tantos plugs assim juntos, tá? Ó, quem poderia falar até melhor sobre isso é meu irmão, tá? Meu irmão é especialista em É eletricidade e engenheiro, sempre né? veio aí, engenheiro. Tá. Deixa o engenheiro lá. Deixa o engenheiro lá. Vamos voltar para a nossa live, que já está quase acabando. Ó, o Marcelo Barreto está perguntando: empresas que têm refeitório, como é que fica o auxílio para a refeição? Acho que ele está falando do home office, né? Do retorno? Acho que Entendi. sim, ele fala. Você Empresa que tem tem refeitório, como fica? Não entendi direito. os benefícios são. Olha, o doutor Antônio Barata entrou aí, meu sócio. Muito Oi. bem. Ah, ele entrou nos 45 do segundo tempo, olha só. Exatamente. Foi o trânsito, foi o trânsito. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Trans São Paulo é triste. Então, olha, eu não vou entrar no mérito de benefícios, gente, porque benefícios é uma coisa muito complicada. Nós estamos aí com pessoas que são de estados nem São Paulo, né? Temos aí a nossa família aí acompanhando a gente. Então, benefícios, eles são colocados aí pela categoria de cada um, pelo sindicato. Então, não vou entrar nesse mérito. Quiser mandar uma perguntinha para a gente, manda, tá? Deixa a perguntinha aí, a gente vai estudar cada um, tá? Cada caso. Se quiser perguntar também no direct, estamos aí, estamos à disposição. Responde uma aqui que eu também fiquei curiosa, ó. É da consultoria do MTS. O Covid é considerado uma doença ocupacional. Tem que abrir a CAT? Tem que abrir a CAT. Boa pergunta. Não verifiquei isso ainda. Preciso ver. Mas a CAT ela vai colocar para acidente, né? Não é acidente, né? É doença, né? Doença ocupacional. Mas não vejo a necessidade de abrir a CAT. Mas vamos confirmar isso daí. Como é que Qualquer coisa a gente pergunta para a nossa amiga previdenciária, a doutora Carolina Saltchuk. Eu não sei se ela está por aqui, eu não vi. Qualquer coisa a gente depois pergunta para ela. Isso, que é uma resposta em conjunto aí, tá? Porque é o que a gente fala, cada um no seu quadrado, né, gente? Aí já passa por uma questão aí de previdência, de comunicação. É verdade, é verdade. Ah, Luzia, olha, aqui que ela está falando de acidente e tal. Até mesmo a questão da síndrome do túnel do carpo, que seria uma doença do trabalho, né? Não um acidente de trabalho, né? Nem sempre. Nem sempre é doença do trabalho, porque túnel do carpo tendinite, nós temos também problema degenerativo da pessoa. Então, ela pode ter cuidando da casa. Também. Eu, por exemplo, eu não posso fazer serviço doméstico, eu não sei o que acontece, gente. Já me ataca a minha tendinite, dá uma alergia. Então, eu tenho uma doença do trabalho crônica para atividades domésticas. Comigo não funciona, entendeu? Senão, eu teria que ter aposentado mais cedo. Aliás, essa pandemia veio
para trazer toda essa realidade para a gente, né? Que realmente eu não sou preparada para cuidar da casa. Já percebi isso. Já Voltamos percebi. no início da nossa live, Janine. Cada macaco no seu galho. Esse galho não nos pertence. Exatamente. Aqui, olha lá, tem funcionária lá. Sou mesmo, gente, eu confesso. Nossa, olha o que o Zé Luiz falou, cara de pau, nossa, que maldade, gente. Não, olha, eu estou muito feliz, assim, com a presença de todos. A gente vai, olha, faltou 4 minutinhos e a gente precisa começar o encerramento final, porque eu falo pouco, a Janine fala pouco, e daqui a pouco a gente não tem tempo de salvar a live, né? Então, olha, eu fiquei muito feliz com a presença de todos vocês, vendo aqui gente que há algum tempo a gente não se falava, que eu não tinha visto, e que eu estou com saudade mesmo, porque a pandemia trancou todo mundo dentro de casa. Foi maravilhoso compartilhar um pouquinho de informação com vocês, foi muito gostoso compartilhar esse espaço com a Janine. A colaboração de vocês foi importantíssima. A Keila hoje não fez nenhuma pergunta. A Keila é nossa fã de carteirinha, está sempre aí. O pessoal da família, os amigos, clientes, foi muito bom. Gostei bastante de vê-los aqui. Tiverem perguntas, manda no direct. A Janine também vai se despedir, porque já está aparecendo aqui para encerrar. Vamos lá, Janine. Gente, beijo para todos. Muito obrigada, tá? Por vocês estarem aí nos prestigiando. É um assunto vasto, que a gente falou um pouquinho aí, é um grãozinho de areia aí nesse mundo aí do trabalho, tá? Mas esperamos ter esclarecido algumas coisas aí. Estamos à disposição de todos. Manda perguntinha aí pra gente, tá? E vamos tocar o barco para que essa pandemia passe logo e a gente possa festejar, né, gente? Porque... É verdade. Aí nós vamos fazer tudo isso ao vivo, né? Vamos chamar todo mundo e vamos falar, gente, agora é ao vivo, tá bom? Aí vamos passar a fazer palestra, né, em vez de live. É isso aí. Então, gente, olha, obrigada para vocês. Eu vou encerrar aqui. Um beijo no coração de todos. Logo a gente vai arrumar outro tema, outro assunto. Eu estou cobrando a Keila para a gente falar de um tema interessante. Eu vou falar com ela, logo mais eu vou falar para vocês também. Vai ser muito legal isso. E vamos continuar compartilhando conhecimento e transmitindo o nosso carinho para todos que são do nosso coração, entendeu? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, ó, beijo grande para vocês. Obrigada, gente. Bom, beijo para você também, Janine. A Alessandra, minha fanzoca, Paganello. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.